3 horas e 27 minutos, temperatura em 25 graus e 2 décimos aqui em Lajeado, o Redação no Ar, em nome de Sicredi, também Brincasa e Conceito Mecânica Multimarcas. Vai conversar agora com o Dr. André Weber, ele que é o coordenador da emergência do Hospital Bruno Born, para falarmos de coisas boas também, né? Durante muito tempo falamos sobre a pandemia, de lotação, de falta de leitos, e de mudanças de estrutura para atender as pessoas que estavam com sintomas, né? Ou a Covid confirmada, UTI, mas agora as informações são bem melhores, né? Porque desde o dia 9 de outubro o HBB normalizou o acesso ao atendimento 24 horas, não há mais entrada exclusiva para pacientes Covid. E é sobre essa situação, sobre esse momento, né, em relação à pandemia que ainda está aí, a gente sabe disso, estamos aqui de máscara, por exemplo, fazendo a programação, tem o protocolo, tem a carteirinha de vacinação que é exigida agora no Rio Grande do Sul como um todo, mas no Hospital Bruno Born a realidade ela é bem mais tranquila. Bem-vindo, doutor André Weber, obrigado pela presença. O que a gente pode falar sobre a situação de momento do HBB em relação à pandemia e também para ter tomado essa medida, né, de normalizar e não ter mais a restrição aí, uma entrada exclusiva para pacientes Covid. Boa tarde. Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre Covid, mais assim, passamos alguns tempos, mas agora com algumas notícias um pouco mais animadoras, né? A gente teve essa mudança na entrada, basicamente por analisarmos os nossos dados e vermos que nos últimos meses nossos atendimentos eles estão estáveis, com uma tendência de queda, não muito grande em atendimentos, porém nós vimos que nossas testagens, que tem basicamente os pacientes suspeitos, não são confirmados, um índice bem menor do que era apresentado antes, e o número de internações também diminuindo. Então, a grande maioria dos pacientes que vão por suspeita, por um quadro respiratório, não são por coronavírus. Então, baseado nisso, a gente normalizou a entrada dos pacientes, né, através do nosso fluxo único pelo atendimento 24 horas, como era antes do coronavírus. O que representa em números essa queda de lá, quando a pandemia teve uma onda mais forte, e agora que a situação está um pouco melhor? A gente teve no início, em março, fevereiro, quando a gente começou aquele surto caótico, absurdo, nunca antes imaginado, porque nós já tínhamos tido um evento grande mais ou menos em maio do ano passado, quando começou, e teve junho, a gente teve um evento bem grande, mas março desse ano foi algo extremamente pior. Naquela época a gente chegou a ter, em relação a hoje, quase 80% a mais de atendimentos ali, então se colocar em porcentagem. Mas a gente tem que lembrar que a gente teve vários períodos de atendimento em que o hospital ficou reservado a casos graves. Então a gente teve vários outros cenários dentro da cidade que abriram atendimentos, então inclusive com telemedicina, com uma triagem, planos de saúde atendendo em outros lugares, os casos leves. Então a gente tirou do hospital o caso leve, o paciente que não tinha necessidade de oxigênio, internação, UTI, e reservou. Então o nosso número é difícil de comparar hoje, em que a gente atende casos leves no hospital também. Né? A gente voltou a ter uma demanda espontânea. Naquela época tinha uma triagem, os casos leves não ficavam. Então, a gente analisar brutamente o que diminuiu é difícil, porque a gente não tem como comparar. Mas a gente diminuiu aí uns 80%, né? Nos últimos meses a gente ficou um número estável de atendimentos, né? O que nós vimos é que número de atendimentos estáveis, porém internações diminuindo, necessidade de UTI diminuindo e as testagens, as suspeitas não se confirmando, né? Nós temos vários outros vírus respiratórios, como sempre existiu, principalmente quando tem contato entre mais pessoas, mas não se confirmando o coronavírus. Então, a gente conseguimos retornar alguns procedimentos prévios ao coronavírus por esse cenário um pouco mais favorável. E a gente chegou a ter leitos de UTI, né? Que daí não é bem a sua área, mas foram criados leitos novos e ainda assim tínhamos pessoas na fila de espera, né? Na lista de espera. Hoje, para dar uma olhada aqui no site do HBB, UTI Covid, de acordo com o próprio hospital, no seu site tem 10 leitos disponíveis, tem 4 pessoas internadas, 4 com a confirmação da Covid-19. Na internação de 20 leitos, tem aqui 3 pessoas internadas.
Desculpe, duas pessoas, uma confirmada e uma suspeita. E na observação de 5 leitos tem uma pessoa. Então, tem 7 pessoas internadas, um total de 35 leitos. Olha a diferença, 25% ou 20% de ocupação. Essa é a realidade do HBB hoje. E você nos falava que tem se percebido nos últimos 3, 4 meses, né? Essa estabilidade. Não é, uma semana tá bom, 2 semanas tá bom, a gente vai mudar. Não, é uma coisa que vem de bastante tempo. Isso. E por isso que teve essa mudança ali. Explica um pouco como é que era essa entrada, essa divisão ali para quem chegava na emergência e como é que está sendo agora. A gente tinha entrado ali no atendimento 24 horas, de um lado direito era basicamente os pacientes com sintomas respiratórios, na esquerda a gente fazia uma entrada pelo central de visitas, e aí abriu uma porta para a entrada pelo outro lado. Então a gente fez uma divisão, né, de um lado do atendimento era sintomas respiratórios, do outro lado sintomas não respiratórios. Como a gente viu agora que diminuiu, estabilizou os sintomas respiratórios e começou a aumentar a demanda de sintomas não respiratórios, acabou-se então normalizando o fluxo de entrada e agora toda entrada é pelo atendimento 24 horas. Além dessa entrada que muda mais propriamente para o paciente que chega procurando atendimento no hospital, internamente para a equipe, essa baixa, essa queda nos números também afeta ou influi alguma coisa no trabalho de vocês no dia a dia? Claro que a gente diminuindo, assim, que quando se cria uma entrada de divisão, né, de sintomas respiratórios, a gente tem que criar basicamente como sendo 2 setores, né? A gente tem então essa divisão de 2 setores. E isso demanda uma equipe, todo um processo que são escalas 24 horas por dia. Então, reduzindo, por isso que a gente espera um tempo um pouco maior para fazer uma mudança, não dá para ser uma mudança semanal, porque o coronavírus ele surpreende, uma semana para outra. Tem casos mais esporádicos, sobe, desce, é imprevisível. Ninguém previa março e março aconteceu com um estouro absurdo. Então, foi analisado um período mais prolongado, a melhora da vacinação na segunda dose. Então, a gente fez toda uma análise para voltar e não ter que voltarmos a dividir de novo. Então, foi feito algo um pouco mais pensado, porque senão toda a demanda de fluxo de trocar equipes, enfim, é um fluxo um pouco complicado. Voltou a ser uma equipe única agora também. Exato. Então. Dá para dizer que estão os médicos, todos os profissionais que atendem, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, estão com a rotina normalizada hoje? A carga horária está normal? Isso, assim, carga horária normal dentro de um hospital é um pouco forte para se dizer. Não, mas eu digo normal dentro da realidade que vocês tinham antes da pandemia, exato, por exemplo. Sim, exato. Do setor, sim. Do setor, sim. Exato. Hoje são 700 pacientes que vão ali com sintomas gripais, né? Que acabam entrando na emergência. Pelo que eu vi assim do último mês, a gente teve uma entrada com suspeitas respiratórias 740, se eu não me engano. E no total? Até para a gente saber quanto que representa. Desde o início? Não. Do total do mês. Quantas pessoas entram no mês lá no total? Uns 30%. 30% é de... respiratório. De respiratório. Isso. Bom, agora eu não vou saber te dizer como é que era nos anos anteriores. Não, mas para ter uma ideia, porque 70% das pessoas que hoje vão na emergência do HBB não vão lá por problemas de sintomas respiratórios. Exato. Perfeito. E antes você falava que agora a gente tem com mais frequência essas gripes normais que a gente já tinha antes da pandemia, que a maioria dos casos de Covid não se confirma. Isso tem algum reflexo de volta às aulas? É todos os públicos? Tem alguma faixa etária específica? Não, a gente não tem assim uma divisão muito de uma faixa etária específica. A gente tem até análise de idoso, não idoso, enfim, algo dentro do esperado. Mas basicamente a gente tendo essa volta gradual que estamos tendo de vida, de restaurantes abertos, tudo voltando um pouco à normalização, sempre existiram quadros respiratórios superiores, né? Que é o que a gente chama de resfriado. São inúmeros vírus que circulam e sempre circular. Então, com a volta, isso é uma tendência normal. Se nós formos olhar assim pelas crianças, tu vê mais marcadamente quando não estavam indo, né, nas escolas, nas creches tinham menos infecções, agora voltam a ter infecções, que é algo que todos os anos sempre existiu e sempre vai existir, tendo contato entre pessoas. Então, esse número aqui seria normal para anos anteriores ou ainda está um pouco acima? Eu não sei te dizer porque eu não tenho assim uma contagem de sintomas respiratórios dividido. A gente tem alguns... É que daí quando tu faz um atendimento que tu põe um CID, que é um cadastro, um código de doença, a gente tem vários, né? Tem tosse, tem coriza, enfim. São múltiplos sintomas. Eu não sei te dizer assim, não consegui fazer uma análise de, em 2019, antes de ter coronavírus, quantos respiratórios tinham. Mas pela movimentação, pela procura? No olhômetro? Basicamente, sim. Voltou a ser o que mais ou menos era. A gente tem alguns casos de coronavírus, mas não é a grande maioria dos casos. Também isso influencia porque
todas as pessoas foram conhecendo mais o coronavírus, todo mundo teve alguém conhecido, algum parente que teve, então as pessoas ficaram um pouco mais tranquilas em ter o coronavírus, ficar em casa, fazer o isolamento. Foi uma rotina que foi criada e está estabelecida. Então, no início nós tínhamos muita ansiedade em relação à doença, em relação ao contágio. Hoje está muito mais estabelecido. Isso, então, também não leva tanta procura ao hospital. E tem o acompanhamento também, doutor André Weber, coordenador da emergência do Hospital Bruno Borne de Lajeado, em relação a pessoas que estão confirmando ou que estão até internando, né, em estado mais grave na UTI, por exemplo, em relação à vacinação, se essas pessoas tomaram a vacina ou se não tomaram, é uma divisão, assim, a maioria não tomou vacina ou tem também, é parelho? Tem esse acompanhamento, mas esse acompanhamento é mais feito pela vigilância sanitária, né? Não é uma independência do hospital, porque para nós o paciente que, né, teve a doença e ficou grave, não tem muita diferença se ele fez a vacina XYZ ou se não fez, a gente vai ter que tratar a doença. Então, epidemiologicamente, para o hospital, a gente não tem assim uma grande visão, mas tem o acompanhamento de quem fez, quais vacinas, enfim, e a gente vê que reduziu bastante. Quem geralmente está vacinado tem um quadro mais leve, é o que a gente acaba vendo na nossa prática, né? Mas nós não temos assim um N tão grande, a gente está com 4. Esses dados que tu pegou, eu vi ontem. Então, e hoje é basicamente os mesmos pacientes internados. A gente não teve novos pacientes internados. Isso. Inclusive, eu vi aqui que tem um paciente de Uberaba. Né? Tem 3 de Lajeado na UTI, né? E um de Uberaba. Então, uma pessoa que nem é daqui do estado. Então de ontem para hoje, praticamente não teve novas internações. Quando a gente tem poucos pacientes, a gente não tem como fazer uma afirmação, né, em relação a vacina X, vacina Y ou não vacinados, porque é um número muito pequeno. Então, acaba sendo uma aleatoriedade. A gente não tem como fazer uma afirmação baseado nisso. Para fazer a afirmação, tu tem que ter um N de casos grande e conseguir daí fazer uma diversificação a partir de um N, senão fica muito pelo aleatório. Antes a gente comentava que foi cerca de 3 ou 4 meses para tomar essa decisão do acesso a pacientes com sintomas COVID. Isso. Tem alguma outra medida que vocês analisam ainda no setor de emergência para fazer mudanças em decorrência da pandemia ou agora já está tudo normalizado? Não, agora a gente está basicamente, claro, a gente tem um atendimento, tem a entrada é única, a triagem, o atendimento é separado, vai para um atendimento num setor um pouco mais separado para respiratórios, né, para não ficar em contato próximo. E agora a gente depende o quê? Aguardar e ver os novos dados. Então, tudo é baseado em dado, nada, a gente não tem como fazer nenhuma afirmação sem analisar. Então, faz uma mudança, faz uma interferência, analisa o dado e aí a gente toma a próxima conduta. Então, agora tem que aguardar e vemos como é que vai ser os próximos meses com a vacinação, com todo o retorno à vida, como está acontecendo. A próxima seria atender todos no mesmo ambiente, quando tomada a decisão. Isso, né? A próxima sim. E aí, claro, daí vai depender de todo como é que está indo o processo da pandemia. Doutor André, independente da pandemia, a gente vê que o Hospital Bruno Borne está passando por melhorias, né, reformas, e o setor de emergência é um desses setores. Já teve uma inauguração de parte, mas seguem as obras, né? Vocês estão reestruturando. Fale um pouco do que já foi reformulado e o que está previsto também, o que vai mudar e previsão para que isso entre em funcionamento. A gente está com a reforma da emergência, né? Então a gente falou muito do atendimento 24 horas, porque na emergência tem a questão da classificação de risco, a entrada do paciente pelas unidades de saúde, pela UPA, né? Na emergência, então, a gente tem o setor da entrada já funcionando, que tem ali, então, a triagem, a classificação de risco, temos 2 consultórios, mas todo o resto da emergência está em reforma, né? Então, os leitos críticos, os leitos da sala vermelha, a entrada dos pacientes de ambulância, a observação pediátrica, todos esses espaços estão em reforma. E aí a previsão é que isso fique pronto para dezembro, né, para a gente poder oferecer uma estrutura muito mais moderna, mais ampla, mais adaptada ao nosso volume de pacientes da região. O que na prática muda? É ampliação do espaço? É mais salas? É acessibilidade? É tudo? Tudo, né? A gente é ampliação de espaço, acessibilidade, tecnologia, digitalização. Então, a gente hoje em dia é basicamente tudo digitalizado. A gente precisou aumentar bastante o número de computadores, não é nada mais à mão. Então, isso demanda o que antes tu fazia numa prancheta, hoje é tudo digital. Então, a gente teve que aumentar muito a capacidade tecnológica, né, para a gente estar trabalhando com mais qualidade e eficiência, né? Porque tudo, quando tu tem tudo digitalizado, tu gera dados, tu faz métrica e tu consegue fazer uma melhora da performance do setor. Doutor André Weber, coordenador da emergência do Hospital Bruno Borne, obrigada por essa presença aqui na Rádio Independente e também pelas informações. Obrigado pelo convite, à disposição quando precisarem de mais dúvidas.
Conversamos com o doutor André Weber, coordenador da emergência do HBB, veio, né, plantãozinho e já emendou aqui, veio dar entrevista na Rádio Independente. Obrigado aí pela presteza, esteve conosco aqui na programação do Redação no Ar. A gente vai para uma pausa, daqui a pouco tem reportagem, vamos falar mais sobre saúde, porque o vereador de Lajeado, que já está